obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar. Hoje o tema da palavra Eis da agora mensagem 19. a ti, Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos repetir comigo? Sim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mais uma vez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios. Sim. Esses versículos, né? 1 Coríntios 4 Sim. até 9. 1, capítulo 4, versículo 4 até 9. Sim. E depois o 2, de 7 até 10. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 até 9. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, Sim. a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Amém. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, Sim. em toda palavra e em todo conhecimento. Sim. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, Amém. de maneira que não vos falte nenhum dom, Sim. aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Capítulo 2, Sim. versículo 6 até o 10. Sim. Aqui vamos ler intercalados. Sim. No versículo 6, as irmãs, 7, os varões. Amém. Tá certo? Amém. E assim até o final. Sim. Versículo 6, as irmãs. Amém. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, Sim. nem a dos poderosos desta época, Amém. que se reduzem a nada. Sim. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãs. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, sim. porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos juntos todos, o 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando para vocês nessa noite. Sim. Amém. Porque a revelação, ela só vem por meio do Espírito. Amém. Não existe outro meio. Sim. Não existe outra maneira de Deus falar com o seu povo que não seja por meio do Espírito. Sim. Nós sabemos que o homem, tem 3 partes: Sim. corpo, alma e espírito. Sim. E que o homem, aqueles que creram no Senhor, ele recebeu a sua salvação no Espírito. Amém? Amém. E hoje o Senhor, para aqueles que creram, Ele está habitando no interior dessas pessoas. Sim. E aqueles que têm essa experiência com esse Cristo vivo interior, ele tem uma vida consagrada, entregue, uma vida de ressurreição. Porque ele começa a desfrutar da ressurreição entre os mortos. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, que habita em nós, ele pode nos fazer viver dentre tanta morte que há neste mundo.
E como nós somos tocados por essa vida, nós também levamos outras pessoas essa vida. E levamos esperança para as pessoas. Porque nós morremos. Sim. Nós, por causa do amor do Senhor, nós morremos todos os dias. Sim. Para que as pessoas tenham vida. Sim. Nós morremos para nós mesmos. Para poder levar vida para as pessoas. E o tema dessa mensagem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não tem nada a ver com sabedoria humana. É celestial. Porque o povo de Deus, ele é celestial, separado. Sim. E somente por meio do Espírito que a gente começa a compreender o que Deus quer, o sentimento dele para os seus. Se você tiver ouvido para ouvir, você vai ouvir. Senhor Jesus. Por isso que é muito importante você estar invocando o nome de Jesus. Sim, amém. Para você ser guardado dos seus pensamentos. Sim. Como nós vimos hoje na roda de leitura, o nosso pensamento é como um cavalo selvagem. Oh, sim. Você está aqui agora, nesse momento, mas o seu pensamento pode estar em outro lugar. Verdade. Você não consegue concentrar na palavra. Oh, sim. Se você não dominar a sua mente e levá-la para o Espírito. Por isso que a gente fala para os irmãos, está sempre invocando o nome do Senhor. Que você é salvo de você mesmo. Coloca a sua mente no Espírito e peça a Deus, Senhor, revela, me dê olhos para poder te ver por meio desse Espírito. Porque somente pelo Espírito que as coisas perscrutam. Sim. São reveladas para você. Verdade. No seu natural, você não vai entender as coisas espirituais. É só no Espírito que a gente discerne as coisas espirituais. Por isso que o Senhor possa conceder a cada um olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém? Amém. E esse ver e ouvir está relacionado à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus, Ele tinha um plano, Ele tem um plano de salvação para o seu povo. Porque o homem, ele foi corrompido pelo pecado. Sim. Nós, por meio desse falar vivo que Deus tem trazido à sua igreja, nós temos aprendido diariamente, Sim. por meio da leitura do alimento diário, Sim. que é o tema que está dentro desse livrinho, né? Tudo faço por causa do Evangelho. Está na mensagem 3, né? Desse alimento, da terceira semana. Sim. Nós vamos ver esse tópico. Sim. Para você se aprofundar mais, Amém. precisa ler. Sim. Hoje, desfrutando, junto com os irmãos, você está preparado para o fim? Oh, sim. Colocou-nos muita esperança, Oh, sim. colocou muita esperança no nosso coração, e temos tanta esperança porque nós estamos desfrutando da palavra dele. Porque a palavra é como uma vacina contra essa correnteza Sim. que está aí fora. Verdade. E que todos nós podemos estar sendo influenciados e contaminados. Se o Senhor voltar hoje, para qualquer um de nós, você tem que fazer uma pergunta: será que eu estou preparado? Eu não estou falando porque a gente não sabe o daqui a pouco, o amanhã. Sim. Porque todos aqui têm uma vida limitada, tem um tempo limitado nessa terra. Sim. Todos que estão me ouvindo têm um tempo limitado. E se você não for encontrado fazendo assim, adorando o Senhor em espírito e em verdade, buscando viver a palavra de Deus como ela é, ler as Escrituras, Sim. ser fiel em comunhão, em reunir, buscar comunhão, você pode ser enganado. Sim. Facilmente enganado, porque todos nós temos uma natureza terrena ainda. E que ela gosta desse mundo pecaminoso. Sim. Misturado. O inimigo, nosso inimigo de Deus, nosso inimigo, Sim. ele nunca vai apresentar uma coisa para você assim, ruim. Sorrateiro. Ele é sutil. Sim. Sempre foi sutil. Sim. E ele vem te enganar na sua mente. Sim.
E a gente precisa estar vacinado. Aqui nessa noite você está levando a vacina, mas você pode estar correndo da vacina. Você precisa de muita dose. Eu lembro quando era criança, quando era menino, tinha que vacinar contra na época, sarampo, essas coisas, a tríplice, todas essas coisas. Eu corria, mas eu não sabia a importância que aquilo era para mim. Sim. Hoje eu sei. Sim. A minha mãe me pegava, ali pegava, graças a Deus que tinha alguém para me segurar. Você chorava. Chorava, Esperneava. esperneava, medroso que nem eu. Eu fugi da escola uma vez, com medo de vacina, a pistolinha. Mas é porque a gente não sabia Sim. o quanto que é importante a vacina. Sim, a vacina é importante. E muitas vezes nós somos assim também com relação à palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus. De quantas reuniões nós fugimos? Verdade. De quantas vezes nós fugimos da palavra, de ler a Bíblia, de desfrutar do alimento diário, de ir para um grupo familiar. Verdade. Isso é como se eu estivesse fugindo da vacina. É de maneira muito sutil, mas é. Fugimos do nosso remédio. Como nós fugimos de ter comunhão com os irmãos quando comete um erro e não procura ter comunhão. Fugimos, nos escondemos, porque não quer ser vacinado. Sim. Senhor Jesus, nós somos assim por natureza humana. Mas o Senhor, Ele sempre quer nos ajudar. Ele sempre quer nos resgatar de volta para Ele. Basta você querer, basta você confiar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vimos em Romanos que o ser humano, ele foi estragado. Capítulo 1, 2, 3. Não havia esperança para nenhum de nós aqui nessa noite. Verdade. Não tinha esperança. Mas Deus usou o seu braço de misericórdia e nos alcançou por meio da pregação do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho para você. Amém. E falou que havia esperança em Cristo Jesus. Amém. Nós nem sabíamos que estávamos perdidos. Verdade. Para nós estava tudo bem. Mas o Evangelho chegou com tanto amor no nosso coração e nós aceitamos. Eu aceitei. Eu recebi a salvação. Romanos capítulo 5. Sim. Nós vimos isso em Romanos capítulo 5, né? Depois ali de mostrar toda aquela história, como é que estava a natureza humana, como é que era a natureza humana, ali no capítulo 1, 2, 3. Deus nos providencia a sua salvação. Aleluia. No versículo 10 ele fala assim: porque se nós, quando inimigos, Oh, Senhor Jesus. irmãos, aqui está falando que nós éramos inimigos. Romanos 5:10. Romanos 5:10, ele fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Sim. Aqui, irmãos, era antes. Deus já estava trabalhando para nos salvar e você nem sabia que você era inimigo dele. E éramos inimigos. Por isso ele fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, Sim. estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida. Mostrando que Deus nos deu uma salvação quando nós cremos Sim. e que essa vida, ela precisa ser desenvolvida. Sim. Ela não para na salvação, Não para ali. ela precisa ser desenvolvida. Amém. Cremos em Jesus. Quem creu em Jesus, levanta a mão. Eu creio. Vocês crerem? Eu creio. Fala assim: eu creio. Eu creio. Eu creio. Mas basta crer? Foi só um passozinho. É só um passo. É só um passo. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Ele treme. Sim. Você treme diante da palavra de Deus? Nossa. Ou Deus fala com você e você se preocupa com tantas coisas, está preocupado, arraigado a tantas coisas neste mundo. Irmãos, existe um processo. Quando Jesus ele veio na terra nos dar a sua redenção, nos comprar de volta,
para Deus, derramando o seu sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus derramou o seu sangue. Amém. Ele deu o sangue. Com tanto amor, Deus deu o seu sangue para nos salvar. Porque sem sangue não tinha como haver a remissão. Não tinha. Como ser resgatado de volta. Lá no capítulo 4 ainda de Hebreus, versículo 15, também nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo, 4,15 de Hebreus. Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi tentado em todas as coisas. Sim. Pensa numa coisa que você tem tentação. Deus foi tentado. Por meio do seu filho também foi tentado. E ele venceu. Sim, amém. Sabe por quê, irmãos? Ele venceu para que você fosse vencedor também. Para que você se achegasse a ele. Sim. Lá no versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, Amém, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. amém. Está passando por situações, se achegue a ele. Sim. Confie nele. Confiadamente. Amém, santos? Amém. Devemos confiar nesse Senhor. Amém. Ele é tão amoroso. Amém. Não tenha medo, não. Sim. Se achegue. Sim, amém. Fale para ele. Sim. Volta para sua casa. Fala para o Senhor. Sim. Converse com ele. Se derrame diante dele. Amém. Peça ao Senhor para mudar a sua sorte. Oh, Mudar a sua condição. sim. Ele vai te dar um socorro no momento oportuno. Amém. Creia somente. Amém. Creia na palavra dele. Sim. Não escute Sim. as mensagens contrárias. Oh, Senhor Jesus. Se você fizer uma oração sincera diante de Deus, Sim. falar a sua dificuldade, você creia que Deus é com você. Ele vai cuidar. Porque Ele sabe da sua fraqueza, Ele vai te dar misericórdia. da sua ansiedade. Amém. Você está ansioso, apresente para Ele e confia. Amém. Pois o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele quer corromper a nossa alma totalmente. Ele aí vem te deprimir, ele vem trazer tanta ansiedade para você, vai te ocupar com tantas coisas, aparentemente lícitas, mas na realidade ele quer te matar. Ele quer te matar para Deus. Ele não quer, ele quer te destruir. Ele quer roubar o seu tempo. Ele quer te matar espiritualmente. Sim. E não é matar só você não. Se fosse só você, ele quer matar não só você. Se ele quiser, ele pode usar você para pegar e matar sua esposa, matar sua filha, seu filho. Verdade. E usa coisas aparentemente boas. Coisas lícitas. Oh, Senhor. Coisas louváveis. Coisas que parece que é, mas não é. Quem é do tempo do Denorex sabe o que é isso. Parece que é, mas não é. Não é. Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, amém. Irmãos, existe um processo. Amém. Você recebeu salvação, Sim. mas não basta, não para aí. Agora eu sou filho de Deus. E aí? Vai ficar parado? Ficar estacionado? Vai estacionar? Sim. Não. Ah, agora eu tenho a salvação. Sim. Precisa desenvolver a salvação. Oh, Senhor Jesus. Existe um processo. Deus almeja alcançar a sua alma. Eu recebi de maneira objetiva, eu não precisei fazer nada. Deus fez. Nós vimos, nós éramos inimigo, Deus estava fazendo. Ele fez tudo. Até nos aproximou de Deus. Nos aproximou, nos reconciliou com seu sangue, nos justificou, Sim. nos reconciliou com Deus. Sim. Mas parou aí? Ele derramou o seu espírito, irmãos.
Ó Senhor Jesus. Porque Ele quer nos dar um galardão. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Talvez aqui no Novo Gama, muitas pessoas foram chamadas. Mas quantas pessoas estão dentro dos grupos, hoje está aqui reunidos? Quantas pessoas você chama? Mas quantos que Deus escolheu para estar aqui nessa noite? Você pode se considerar um escolhido de Deus nessa noite. Quantas pessoas estão ouvindo hoje e que ligou nesse canal agora que está sendo ouvido? Quantas? O vídeo, por exemplo, que está sendo apresentado vai ser para muitas pessoas. Sim. Mas quem ligar pode se considerar um escolhido. Um escolhido para poder ouvir Deus. Amém. Deus tem uma palavra. Sim, amém. Ele quer te fazer um vencedor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. E aqui nessa noite, Deus quer te fazer vencedor. Sim. Mas você precisa desenvolver essa salvação. A nossa alma, ela precisa de salvação. Porque nós fomos infectados pela cultura humana. Cultura humana e caída. Culturas milenares. Diversos tipos de cultura. O Senhor, Ele nos chamou e você tornou-se um filho. Romanos 8. Ainda em Romanos. Versículo 17. Ele nos diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele está falando aqui que você vai deixar de sofrer? Não, com Ele, se com Ele sofremos. Com Ele, não sem Ele. Sem Ele. Esse sofrimento aí não tem validade. Sofrimento que vale a pena é com o Senhor. É nas coisas do Senhor, pelo Senhor. Senhor Jesus, não basta ser somente filho, tecnon, gerado, ou apenas um filho que já amadureceu. Sim. Mas se a gente não negar e buscar a vontade do Senhor, deixar as nossas coisas, não basta só crescer, tornar-se um filho uiós, que a gente ouviu em outras mensagens. Sim. Mas tem que ser herdeiro. Herdeiro para poder alcançar a herança. Eu preciso não só amadurecer, sim, eu preciso estar qualificado para ela. Sim. Eu preciso me inteirar das coisas do Pai. Sim. Se você é filho, você tem que se inteirar com as coisas do Pai. Você tem que buscar as coisas do Pai. João 6. Sim. João 6, versículo 38. Evangelho de João, né? Evangelho de João. 6, 38. É muitos versículos, tá, irmãos? Por isso que é importante vocês manusear a Bíblia. Jesus, quando Ele veio, Ele falou uma palavra clara para nós. Sim. Versículo 38, ele diz assim, capítulo 6 de João, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. E o que? Veio fazer o quê? E sim a vontade daquele que me enviou. Verdade. O próprio Cristo é o nosso modelo. Sim. Amém. Lá no capítulo 2 de Filipenses, eu não vou ler, mas vou comentar. Lá fala que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verdade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim. Buscar a vontade do Pai. Amém. Se você é filho, procura agradar o Pai. Não seja um filho rebelde. Podemos ser rebeldes em nós mesmos. E filho rebelde é uma tristeza para o coração do Pai. Será que nós estamos alegrando o coração do Pai? No nosso dia a dia, no nosso tratamento com as pessoas, no nosso tratamento com os irmãos, no nosso tratamento com os nossos próprios pais terrenos, com os nossos irmãos carnais, com a nossa vizinhança. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai?
Ó Senhor Jesus. Sim. Queridos irmãos, a gente precisa desenvolver essa salvação. Sim. E para desenvolver, eu preciso buscar a vontade do Pai. Sim. A vontade do Pai nessa noite, você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, lendo a Bíblia, desfrutando dele. Porque, irmãos, receber galardão não é só para quem é salvo, é para alguém que é escolhido. A gente viu isso na porção do alimento diário essa semana. Existe salvação para os chamados. Para quem foi chamado tem salvação, mas só existe galardão para quem é escolhido. É verdade. E para ser escolhido, irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa condição espiritual. Nós precisamos desenvolver para poder ser escolhido. Sim. Vocês entenderam? Sim. Não basta ser salvo, irmãos. Não. Você precisa amadurecer. Elaborar. Senhor Jesus. Sim. Capítulo 2 de Filipenses. Sim. Lá nós tínhamos comentado, mas vamos entrar lá. Vamos lá. 2, versículo 12. 2:12 de Filipenses. Sim, amém. 2:12. Diz assim: Sim. assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. É verdade, irmãos? Como sempre obedecestes, Sempre obedecendo. Glória. não só na minha presença, Sim. porém muito mais agora, na minha ausência. Amém. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sim. Desenvolvei, irmã Ellen, com temor e tremor. É verdade. Lucas, com temor e tremor, desenvolver. Ele está falando para você ficar parado aqui? Não. O Senhor fisicamente está ausente, mas o Espírito do Senhor está presente, É verdade. ainda. Senhor Jesus, aproveita o tempo que se chama hoje, e invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Invoque-o, chame ele para você, dependa dele, não dependa da sua força, da sua habilidade. Verdade. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos colocou em um ambiente para nos preparar. Qual é o ambiente? Qual é o ambiente? Igreja. A igreja. Amém. A igreja, irmãos, eu não falo de templo físico, porque Deus não habita em construções. Ele habita em pessoas. Sim. A igreja são pessoas. Sim. Por isso que ele fala que a igreja é dele. É dele. Já pensou? Você está passando ali por um local onde é um templo, aí você fala assim, ó, aquela igreja está rachada. Está cheia de fissura. A igreja está rachada. É isso que diz. É estranho, não é não? Teve um terremoto, eu acho. Ah, a igreja decaiu lá, Sim. né? Caiu o telhado da igreja. Um vendaval arrancou o telhado da igreja. Irmãos, a igreja são pessoas. Amém. Quando nós saímos daqui, nós fomos para a nossa casa. É a igreja. A igreja foi para a sua casa. Sim. É isso mesmo. Igreja não tem nada a ver com o tempo. Hoje nós estamos reunidos aqui como igreja em Novo Gama, dando esse testemunho. Sim. Amanhã. Porque amanhã nós vamos estar lá no Bucafé, Sim. dando o testemunho da igreja, Sim. partindo pão, Sim. dando testemunho da unidade da igreja aqui no Novo Gama. Verdade. Hoje estamos dando esse testemunho aqui, reunidos, ouvindo a palavra, para nos purificar, para nos tornar vencedores. Senhor Jesus. A igreja é um casulo, irmãos. Sim. Nós vimos isso aí em mensagens anteriores.
onde estamos sendo preparados. Individualmente, você pode ler a Bíblia, você pode orar. E você se achar muito espiritual. Nós vimos isso na quarta-feira, lá na casa da irmã Alessandra. Você pode sentir muito espiritual, sozinho em casa. Eu estou perfeito. Mas você só pode ser trabalhado quando você está junto com outro irmão. Junto com outras pessoas que têm o mesmo ofício. Aí você vai ver o quanto que você não é crescido. É servindo com um irmão, que ele vai começar a pisar no seu pé, aí você vai começar a perceber quem você é. Não é sozinho na sua casa. É trabalhando e servindo com outra pessoa. Que está invocando o nome do Senhor, ele é mais rápido que você e você é mais lento. Né? Aí começa a criticar um ao outro e você vai perceber quanto que você é e quem você é. É junto com outras pessoas que você vai saber quem você é. É servindo junto com outra pessoa. Não é individualmente sozinho. Por isso que Deus nos colocou no corpo. 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 12 ele nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Lá no 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se você estivesse sozinho, aonde que estaria o corpo? Se eu falar assim, se eu não for assim, se eu não for pé, né? Para mim não está bom. Se eu não for olho, para mim não está bom. Mas nem assim você deixa de ser do corpo. Irmãos, você é muito importante no corpo de Cristo. Sim. A sua falta na reunião ela é crucial. Quando você falta, traz dano para o corpo de Cristo. Você precisa estar junto. Sim. Unido, servindo, e é junto com outros irmãos é que você vai ver o quanto que você não é fácil, você vai se arrepender. Você vai ver o quanto você critica. Você vai ver o quanto que você acha bom, melhor do que outro. O quanto você vai achar que é melhor. Você vai se sentir pior. Você vai se acovardar. E vai acontecer muitas coisas. Mas aonde? É junto com o corpo. Sim. Servindo junto. Sim. Senhor Jesus. Amém. Eu não sei quando as irmãs estão na cozinha. Se Sim. corre, né? Não existe ali umas faíscas. Tem várias mestres de... Mas tudo isso é para te aperfeiçoar juntos. Mas você está sendo aperfeiçoado. Você está crescendo. É verdade, é salvação. É salvação, reunir, estar junto com outros servindo. Sim. Por isso que é muito importante se apresentar para o serviço. Amém. Eu quero servir, porque é servindo junto que eu sou aperfeiçoado. É junto com o corpo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Mas para isso, eu preciso ter uma mente renovada. Você tem que sair dos seus conceitos. Romanos capítulo 12. Ainda, estamos tudo no 12, né? Romanos 12. Amém. Romanos 12. Senhor Jesus. Sim. Amém. 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim. Você precisa apresentar o seu corpo, no corpo, irmãos. Seu corpo no corpo. Você tem que se apresentar para servir. Como sacrifício. Isso é um sacrifício vivo. Amém. Você precisa se apresentar. Sim. Apresenteis o vosso corpo aonde? Na igreja. Na igreja. No corpo dele. Sim. E não vos conformeis com este século, com esse aion, Verdade. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Aonde é que você aprende isso? Onde é? Apresentando o seu corpo. Oh, Senhor. Buscar uma mente, renovar a sua mente, trabalhar junto com outros que você se é aperfeiçoado. No Alimento Diário, o irmão fala do expolivo que teve lá no último semestre. O expolivo, a carreta não estava preparada. Aí juntou lá o mecânico, o design, o que sabe mexer com madeira, que sabe dirigir. Várias pessoas para poder conseguir arrumar a carreta, pintor, preparar tudo para poder levar a carreta lá. Se não tivesse o trabalho do corpo, de todos os irmãos, a carreta não estava lá e estava perfeita. Só estava lá por causa disso. Porque os irmãos se ajuntaram para poder servir. Senhor Jesus, é muito importante, irmão, a gente nos ajuntar para poder servir. Aqui nós tivemos aqui a festa do amor. Cada um trouxe alguma coisa, uma porção. Por que ela ficou rica? Porque cada um se envolveu. Ó Senhor Jesus. Amém. É rico, irmão. Isso agrada o coração de Deus. Deus fica satisfeito quando a gente está unido servindo. Sim. Dia 15 de setembro nós vamos estar saindo. Vai ter outra festinha do amor. Vai ter outra festinha do amor, onde todos vão ser aperfeiçoados. Sim. Senhor Jesus. Amém. Muito importante a nossa participação. Nós sabemos que a cultura grega, nós vimos nessa semana também, que a cultura grega ela influenciou. Desde a época de Paulo, ele foi muito atacado justamente por causa dessa influência. Em Corinto, havia muita influência da cultura grega. Local. A cultura religiosa. Tantas coisas que afetou a igreja em Corinto. Nós aprendemos em Romanos uma igreja perfeita ali no capítulo 16. Mas a igreja em Corinto é um viver muito prático. Não vai para a prática. Onde nós vamos ver muitos defeitos. Sim. Mas que é resolvido somente com a vida. Amém. Com a vida. É com a vida. Vida. A gente não resolve nenhum problema se não for por meio da árvore da vida. Por meio da comunhão com Deus. Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Lá no capítulo 17 de Atos, ele mostra alguma coisa que eu achei interessante essa porção. 17, versículo 16 diz assim. Eu vou lendo aqui para ir ganhando tempo, tá, irmãos? Amém. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O apóstolo Paulo, aonde ele chegava, fazia diferença. Porque a visão do apóstolo Paulo era uma visão celestial. Sim. E ele não aceitava aquela cultura. Ele viu um templo ali, escrito ao Deus desconhecido. E ele usou aquilo ali para poder pregar Jesus. Aproveitava as oportunidades. Sim. Que eu quero falar para você, irmão, aproveita as oportunidades para falar de Jesus. Sim. Não seja influenciado pela cultura humana, caída, democrática, que nos leva para longe de Deus. Toda essa cultura que nós vimos hoje no mundo, no país, é para nos levar para longe de Deus. A cultura humana é contra a cultura celestial. Não se engane. Você
um servo de Deus, porque a igreja, ela é celestial, Sim. ela é santa. Amém. A nossa santidade, ela precisa ser desenvolvida. Sim. Nós precisamos dessa reconciliação diária. Eu preciso dia a dia Sim. me apresentar para o Senhor. Eu preciso ter uma mente renovada, Sim. transformada, até provar a glorificação. Verdade. Se nós passarmos pelo esse processo de santidade, que é o Deus único, Sim. quando se fala santidade, irmão, não é, não, agora eu sou santo. Não, Isso certinho. eu estou sendo enchido da pessoa santa de Deus, Sim. porque só Deus é santo, só Ele é único. Sim. Amém. É por meio da palavra dEle, desfrutando da palavra do Senhor, Sim. que eu sou santo. Sim. Quando eu pratico a palavra do Senhor, Sim. aí eu estou sendo santificado. E junto com outros, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Paulo incomodava onde chegava. Sim. Você incomoda onde você chega? Ou você acomoda? Você incomoda ou acomoda? Ou incomoda? Porque você fala de Jesus. Sim. Porque você faz a diferença. É. Irmãos, não tenha medo de falar do Senhor. Alguém pode se converter quando você falar. Muitos vão criticar, mas muitos podem se converter também. Sim. Muitos se converteram naquela situação. Várias pessoas se converteram. Paulo falava, muitos criticavam, mas outros também recebiam. Sim. Irmãos, vamos incomodar o reino das trevas. Sim. Falando da palavra, falando do evangelho. Sim. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Não seja uma pessoa acomodada na zona de conforto. Ah, eu não quero ser atacado. Quer ser exposto. Não quero ser exposto. Irmão, se exponha pelo evangelho. Sim. Eu posso garantir que Deus vai te honrar. Amém. Vai honrar a palavra dele que for falada. Sim. Fale na sua vizinhança, incomode mesmo. Sim. Fale, entrou num grupo, né? Hoje eu ouvi a irmã falando que entrou num grupo. Incomode. Não, sim, falou amém. Entra lá e fala de Jesus. E pronto. Aí alguém vai ganhar. Faz igual Paulo, foi lá rapidinho, falou e saiu fora. Incomode, fale. Não tenha medo, irmão, de falar de Jesus. Se te colocou num grupo é para poder falar de Jesus. Fala sem medo de ser feliz. Não é para poder ser um com as ideias dele. Eles querem que você seja um com as ideias dele. Não, você é luz. Amém. E você vai levar luz naquele grupo. Vai falar de Jesus. Sim. Senhor Jesus. Amém. Não é simplesmente, crer. Nós temos lá um grupo da família. Aí, inclusive tem um nome até que é a família Buscapé. Isso é coisa antiga. Mas isso não fui eu que criei, não. Me colocaram lá. Quando eu entro lá é para poder falar de Jesus. Eu não me importo nada com o que as pessoas estão falando. Saber quem é o Buscapé dessa família. É os pés formosos, né, irmãos? Que tem que pregar o evangelho do reino. Amém. Temos que falar. E quando eu falo no grupo, eu não chego lá para poder falar palavras que não vai edificar. A gente tem que ser palavras que vai edificar aquelas pessoas. Amém. A Cristiane, quando ela entra também, não entra somente para ser ela fala também do evangelho. Compartilha do evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Vamos incomodar o reino das trevas. Sim. Amém? Amém. Incomodar a nossa vizinhança com o evangelho. Amém. Não é incomodar com som alto, não. Amém. Só se for com o hino da igreja. É incomodar com a palavra, bate na porta. Deixando o jornal Árvore da Vida. Fazendo comportagem dinâmica. Sim. Incomoda. Vamos orar pelas pessoas. Comportagem dinâmica individual. Se você tiver pessoas que vão na sua casa, fale do evangelho para ela. Sim. As pessoas estão precisando. Eu já tive várias experiências esses últimos dias. Sim. Falando do evangelho para as pessoas. Amém. Não pode ficar acomodado. Amém? Amém. Jesus ao Senhor. Irmãos, cuidado com a cultura humana aí que leva a gente para longe de Deus. Ele não quer que você fale. Ele quer que você fique calado. Sim. Você vai ficar calado ou vai falar? A igreja, irmãos, é um grupamento celestial e é uma cultura celestial. Sim, cultura celestial. Temos que viver essa igreja.
E 1 Coríntios capítulo 1. Sim, 1 Coríntios. Number 1. Amanhã eu vou concluir essa palavra. Você vai falar mais 50 minutos. Vou gravar. Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, Sim. na esfera celestial, ele sempre olhava focado ao reino celestial. Sim. Você não vê o apóstolo Paulo ele falando nada aqui que ele não estava focado no Espírito. Quando ele emitia uma opinião, ele falava por Deus. Sim. Ele estava inspirado pelo Senhor. Até mesmo quando ele emitia a opinião dele, era uma opinião segundo a palavra de Deus. Tudo vinha do Senhor. Amém. Nós devemos ser pessoas que tudo que a gente faz tem que vir do Espírito. Amém. Porque eu dependo do Espírito. Sim. Eu dependo invocando o nome do Senhor. Amém. Aqui ele fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Sim. Primeira coisa, irmãos, a igreja não é do Serafim. Oh, foi ele que... Eu não vou lá na igreja do Serafim. Não. Eu vou na... A igreja é de quem? De Deus. A igreja é de Deus. Primeira coisa que você tem que perceber, a igreja não é do pastor A, B ou C. A igreja é de Deus. Sim. Eu não vou lá na igreja da irmã Rita. Ah, a igreja da irmã Rita. Não. Eu não vou na igreja do Odeton. Não, não tem igreja não. A igreja tem que ser. Eu vou na igreja de Deus. Sim, amém. Ele não tem outro nome. A igreja é do Senhor. E quem edifica a igreja dele? Sim. É o próprio Deus. Deus. E nós somos só membros. Tem muitas pessoas que vão no grupo cristão por causa de pregadores. Boa mensagem. Eu não gosto de assistir aquele artista hoje que vai falar uma coisa. Eles vão por causa que tem um grupo de música bonito que vai cantar. Oh, os irmãos são muito amáveis. Ou porque os irmãos são maravilhosos. Eles não vão por causa de Deus. Oh, Senhor Jesus. É uma aparência. Verdade. Muito grande. A gente precisa ir por causa de Deus, porque a igreja é de Deus. Eu estou indo para poder ouvir o Senhor. Nós temos muitos irmãos que pregam e pregam muito bem. Nós somos da igreja. Sim. Não é a igreja que é minha. Não. Todos nós somos da igreja. Sim. Verdade. Nós somos de Deus. Verdade. É verdade. Eu estava conversando com dois rapazes. Nós somos de Ele Deus. falou assim: rapaz, quando eu vou lá, eu toco lá na igreja, depois eu vou fazer minha parte, foi para casa e o pessoal ficou lá. Nós somos de Deus. Porque a igreja é de Deus. Fala assim: a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Aleluia, porque a igreja é de Deus, irmãos. Por isso que ele está falando aqui, ó. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Novo Gama. Sim. Aqui é uma cidade. Na cidade do Novo Gama. Existe a igreja do Senhor aqui. Sim, é verdade. E ele continua: aos santificados em Cristo Jesus, que estão sendo aperfeiçoados juntos. Aos santificados, ele não fala ao santificado, ele fala aos santificados, que estão juntos, sendo trabalhados juntos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 até o 22, fala que segue a paz. Né? Lá fala assim que nós temos um firme fundamento. Apartai-vos da injustiça todo que professa o nome de Jesus. Segue a justiça, repele as questões insensatas. Não viva a contender. Segue a justiça, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invoca o nome do Senhor. Aqui ele continua falando: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nossa. Esse que você está falando aí, é um prédio lá ou é a cidade? É uma cidade, né, irmão? Uma cidade, né? Aleluia. O pessoal da cidade que eram os santos lá, né? A igreja, irmãos, ela é santa e ela tem uma natureza santa. Porque Deus é santo. Por isso que ele fala aos santificados. Amém? Sim. A igreja ela é diferente da cultura humana. Não existe nada igual.
Nada se compara à igreja. Sim. A igreja ela é separada. Sim. Por isso que há um grupo de vencedores. Sim. Amém. A igreja ela passa por várias dificuldades. Vários irmãos têm dificuldade. Sim. Mas Deus está produzindo os Não vencedores. deixe de ser igreja. Mas não deixa de ser igreja. Sim. É do Senhor. O Senhor está trabalhando nela. Amém. Ele está moldando. Eu falei da cirurgia. Ele está fazendo uma cirurgia. Sim. Ele é um médico. Ele está trazendo Sim. o seu corpo santo. Cada dia está mais santo. Amém. Por meio do quê? Da sua palavra. Sim. Não é conhecimento. Sim. Não é dons. O que edifica é a palavra de Deus. Amém. Ele utiliza esses meios. Mas o que edifica e que não deixa a pessoa ser corrupta é a palavra dele. A palavra do Senhor nos santifica, nos purifica. Senhor Jesus, tudo nós dependemos do Senhor. Invocamos Ele para fazer qualquer coisa. Em tudo invoque o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Não use a sabedoria deste século para poder trazer para a igreja. Você vai no momento pode até ter um resultado, mas depois vai perder. Porque não é as nossas coisas que edificam a igreja, é as coisas do próprio Deus que edificam. Sim. O Senhor tem nos dado palavras Sim. maravilhosas, porque nós somos um povo santo, Sim. povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Deus tem te separado. Sim. Deus tem um sonho, assim como Ele tinha um sonho com a nação de Israel. Sim. Ali no capítulo de Êxodo 19, Sim. Ele fala, porque aquela nação, ela foi influenciada pela cultura egípcia. Nossa. E tentou levar isso aí, muitas coisas foram danificadas. Sim. Deus fez vários milagres para poder tirar essa nação, mas elas sempre olhavam para o Egito. Sim. E hoje não é diferente. Deus está separando um povo santo, separado, para poder divulgar o Evangelho, para poder falar. Sim. Eu não vou ler aqui 1 Coríntios 6. Amanhã a gente dá continuidade, né? Sim. 1 Pedro, capítulo 2, fala que nós somos essa geração santa. Povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, amém. Nós somos separados. Sim. Amém, irmãos? Sim. Vou parar por aqui. Nossa. Os irmãos compreenderam como vocês são importantes? Sim. Amém. Que nós somos importantes para o Senhor. Sim. Graças a Deus. E quando você falta, você faz falta. Sim. É muita falta. A semana que vem, eu, minha esposa, Odeton, Elias, nós vamos estar lá em Sumaré, São Paulo. Sabe como você te falta? Muito. Vamos fazer falta aqui. Mas se vocês deixarem de vir, os outros irmãos que não vão para a conferência, como vai ser? Vocês precisam estar aqui. Tem que tocar o barco. Precisa tocar o barco. Sim. Nosso irmão Diego vai estar aqui junto, né? Feitosa. Nós não vamos estar aqui, mas Deus vai mandar outras pessoas. Vai. O senhor levanta outros. A igreja é dele. A igreja é dele. Amém. Amém? Amém. Mas vamos estar lá em espírito, vamos estar aqui em espírito com vocês. Sim, amém. Orando, intercedendo, assim como vocês vão estar orando e intercedendo pela gente. Sim. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Somos importantes para o Senhor, para o seu projeto. Nós somos exclusivos para Ele. Sim. Amém? Fala para o irmão do seu lado, você é exclusivo para Deus. Você é exclusivo para Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.